Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 21 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 4, dos versículos 1 até o 22. Ele fez também um altar de bronze, 20 côvados o seu comprimento, e 20 côvados a sua largura, e 10 côvados a sua altura. Ele fez também um mar de fundição de 10 côvados de borda a borda, todo redondo, e 5 côvados a sua altura, e uma linha de 30 côvados o envolvia ao redor. E debaixo dele havia figuras de bois, que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o, e tinha 2 fileiras de bois fundidos juntamente com o mar. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, e 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes posteriores estavam para dentro. E a sua espessura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de uma taça, com uma flor de lírio, e sua capacidade era de 3.000 batos. Ele fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para nelas se lavar. As coisas que eram oferecidas como oferta queimada eram lavadas nelas. Mas o mar era para os sacerdotes se lavarem neles. E ele fez 10 candelabros de ouro de acordo com a sua forma, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Ele fez também 10 mesas e as pôs no templo, 5 no lado direito e 5 no esquerdo. E ele fez 100 de bacias de ouro. Ele fez ainda o átrio dos sacerdotes e o grande átrio, e portas para o átrio, e revestiu as suas portas com bronze. E ele pôs o mar no lado direito da extremidade leste, de frente para o sul. E Hirão fez as caldeiras e as pás e as bacias, e terminou Hirão a obra que executava para o rei Salomão, para a casa de Deus. A saber, os 2 pilares e os globos, e os capitéis que estavam no topo dos 2 pilares, e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no topo das colunas. E 400 romãs nas 2 redes, 2 fileiras de romãs em cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre os pilares. Ele fez também bases, e sobre as bases fez as pias, um mar e os 12 bois debaixo dele. Também as caldeiras e as pás, e os ganchos e todos os seus utensílios fez Hirão, o pai, ao rei Salomão para a casa do Senhor, de bronze brilhante. Na planície do Jordão, o rei os fundiu no solo argiloso entre Sucote e Zereda. Assim Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, pois o peso do bronze não podia ser averiguado. E Salomão fez todos os vasos que eram para a casa de Deus, também o altar de ouro e as mesas sobre as quais o pão da proposição era posto. Além disso, os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para que eles queimassem segundo o costume diante do oráculo. E as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, fez ele de ouro, e daquele ouro perfeito. E as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e os incensários de ouro puro,
e quanto à entrada da casa, as suas portas internas para o lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14. Assim foi terminada toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro todas as coisas que Davi, o seu pai, consagrou. E a prata e o ouro e todos os instrumentos ele colocou entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, para fazer subir a arca do pacto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Porquanto todos os homens de Israel se reuniram diante do rei na festa, que era no 7º mês. E todos os anciãos de Israel vieram, e os levitas ergueram a arca, e trouxeram a arca e o tabernáculo da congregação, e todos os vasos sagrados que estavam no tabernáculo, e os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estava reunida a ele diante da arca, sacrificaram ovelhas e bois, os quais não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram para dentro a arca do pacto do Senhor até o seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam pelo alto a arca e as suas hastes. E eles removeram as hastes da arca, de forma que as extremidades das hastes eram vistas da arca na frente do oráculo, mas elas não eram vistas na parte de fora, e ali ela está até este dia. Não havia nada na arca salvo as 2 tábuas que Moisés colocou nela em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. E sucedeu que, quando os sacerdotes saíram do santo lugar, pois todos os sacerdotes que estavam presentes foram santificados e, portanto, não observaram a sua equipe. Também os levitas, que eram os cantores, todos de Asaf, de Emã, de Geduntum, com os seus filhos e seus irmãos, estando vestidos em linho branco, tendo símbolos e saltérios e harpas, ficaram na extremidade leste do altar, e com eles 120 sacerdotes, soando trombetas. Sucedeu que, enquanto os trombeteiros e os cantores eram como um, para fazer um som para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com outros instrumentos musicais, e louvaram ao Senhor, dizendo: pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. De tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Então falou Salomão: o Senhor tem dito que ele habitaria na profunda escuridão. Eu, porém, edifiquei uma casa de habitação para ti, e em lugar para a tua eterna morada. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu aquilo que ele falou com a sua boca ao meu pai Davi, dizendo: desde o dia em que eu retirei o meu povo da terra do Egito, eu não escolhi cidade alguma dentre todas as tribos de Israel para nela edificar uma casa, para que o meu nome pudesse ali estar.
tampouco escolhi homem algum para ser soberano sobre o meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém, para que o meu nome pudesse estar ali, e escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. Ora, estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, o meu pai: porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem em teres isto no teu coração. Todavia não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. Portanto, o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque estou levantando no lugar de Davi, o meu pai, e estou posto no trono de Israel, como o Senhor prometeu. E edifiquei a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E nela pus a arca, na qual está o pacto do Senhor, e ele fez com os filhos de Israel. Romanos, capítulo 7, dos versículos 1 até o 13. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto o seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, vós também vos tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos fruto para Deus. Porque, enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, operavam em nossos membros para trazerem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que diremos então? A lei é pecado? De forma alguma. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria o desejo se a lei não dissesse: tu não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Salmos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 15. Oração de Davi. Ouve, ó justo, ó Senhor, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não sai de lábios fingidos. Que a minha sentença saia da tua presença, que os teus olhos contemplem as coisas que são iguais. Provaste o meu coração, visitaste-me à noite, examinaste-me e não encontraste nada. Estou no propósito de que a minha boca não transgredirá. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Sustenta as minhas idas em tuas veredas, para que as minhas pegadas não escorreguem. Eu te invoquei porque tu queres me ouvir.
Ó Deus, inclina teu ouvido para mim e ouve o meu discurso. Mostra a tua maravilhosa benignidade, ó tu que salvas pela tua mão direita aqueles que põem sua confiança em ti, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam, se encerram em sua própria gordura, com sua boca falam orgulhosamente. Eles agora nos cercaram em nossos passos, eles baixaram os seus olhos e se curvando para a terra. Tal como um leão que é ávido por sua presa, como se fosse um leãozinho espreitando em lugares secretos. Levanta-te, ó Senhor, desaponta-o, humilha-o, livra a minha alma do perverso com a tua espada. Dos homens com a tua mão, ó Senhor, dos homens do mundo, que têm sua porção nesta vida e cujo ventre tu encheste com teu tesouro escondido, eles estão cheios de filhos e deixam o resto de seus bens para os seus bebês. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, estarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Provérbios, capítulo 19, versículo 22 e 23. O desejo de um homem é sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que o tem habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. Chegamos ao final de mais uma leitura. Que a palavra de Deus conduza você a Cristo, fortaleça a sua fé e transforme sua vida. Obrigado por caminhar conosco nesta jornada da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou você, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos contemplando Jesus Cristo, o centro de toda a Escritura. Deus abençoe.